Olá, nós do Instituto Biocymetics temos a honra de apresentar para vocês o EmaSound. O EmaSound é uma terapia vibracional e energética trazida do Japão. EmaSound vem das palavras evolutional, que significa evolução em inglês, cymatics, que logo vocês vão entender o que é, e sound significa som em inglês. Portanto, nós podemos dizer que o EmaSound é a evolução do som do cymatics. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê desse nome. Esse estudo começou na década de 30 com esse cientista suíço chamado Hans Jehne. Ele pegou uma placa de metal, jogou areia em cima e nessa console aqui ele definia a frequência de som a ser emitida nesse alto-falante. E ele notou que cada frequência emitida impactava a matéria, nesse caso a areia, e ela se movia, formando uma figura geométrica. Ele mudava a frequência aqui, a areia se movia novamente e formava uma outra figura geométrica. O nome dado por Hans Jehne para esse fenômeno foi cymatics. Então, cymatics, em resumo, significa o impacto da vibração do som na matéria. Olha que interessante essas imagens gravadas na década de 60 pelo próprio Hans Jehne. We can also use different shapes of plate. Here we have a triangular plate with a crystal attached to its underside and produce a sonorous figure. We change to a higher note and see a rather more complicated figure. We can see they are rotating in an anti-clockwise direction. We now switch to a different frequency and produce the same phenomenon, but this time in a clockwise direction, because the frequency is different. Ok, maravilha. Vamos seguir então. Esse conhecimento passou do cientista suíço Hans Jehne para esse médico britânico, que é o Dr. Peter Guy Manners. O Dr. Manners, por ser médico, começou a estudar o impacto vibracional e energético das frequências de som nos seres humanos. E pela sua dedicação e trabalho nessa área, recebeu vários prêmios na sua carreira. O Dr. Manners ensinou algumas pessoas no mundo e um dos seus alunos foi o professor Yukinori Matsushita. Nós o chamamos de Sensei Matsushita. Sensei em japonês significa professor. Pois bem, o Sensei Matsushita morou muitos anos na Inglaterra e conheceu o Dr. Manners em um momento crucial da sua vida. A filha dele tinha nascido com o problema que o fêmur não encaixava no quadril e ela tinha 3 meses de idade na época. Ficava engessada da cintura para baixo. Não tinha outra forma dos médicos endereçarem em caso desses. Após 3 meses de tratamento com as frequências de som do Dr. Manners, a filha dele se recuperou totalmente. O fêmur encaixou no quadril e não teve sequela alguma. Quando a filha começou a engatinhar e andar, nem parecia que ela tinha tido algum problema. Após isso, o Sensei Matsushita resolve, então, dedicar a sua vida para apoiar o Dr. Manners e aportar também a tecnologia japonesa no sistema. O Dr. Manners já é falecido, então o Sensei Matsushita cria o EmaSound, o Evolutional Cymatic Sound, que já tratou com essa terapia mais de 45 mil pessoas no Japão. Em janeiro de 2017, eu, aqui ó, Miriam Sato, e a Mariko Takeshi,
nós vamos para o Japão, em Tóquio, para aprender o Ema Sound diretamente do Sensei Matsushita. Daí nós voltamos novamente em maio de 2017. Desta vez nós fomos para Kyoto para aprofundar os estudos no Ema Sound e recebemos a aprovação do Sensei para ensinarmos o Ema Sound aqui na América Latina. Vocês devem estar aí curiosos em saber como que é uma sessão de Ema Sound, né? Bom, então vamos lá. Olha só, o Ema Sound é um tratamento não invasivo, a pessoa não precisa tirar roupa e ela simplesmente deita na maca para receber as frequências de som do Ema Sound. Para falar a verdade, tem várias formas de aplicação, desde a mais simples até a mais completa. Só para vocês terem uma ideia da forma mais simples de aplicação, é assim, ó, a pessoa deita na maca de barriga para cima e nós, terapeutas, colocamos uma caixinha de som próxima do pescoço e outra caixinha de som na altura do umbigo e fica assim durante aí uns 20 minutinhos. Bom, para quem consegue virar de bruços, a gente pede para virar, né? E daí a gente coloca as caixinhas de som nas costas, mais ou menos na mesma altura aqui quando estava na posição aqui de frente, né? E fica mais uns 20 minutinhos aí as caixinhas nas costas da pessoa, tá? Ó, e esse aqui é o som de algumas frequências do Ema Sound, só para vocês terem uma ideia. Ó, como você pode ouvir, não é uma música, é uma frequência de som emitida, tá? Achei importante colocar esse slide para vocês, só para vocês terem uma ideia da base do nosso tratamento, né? Nós trabalhamos com centro de forças, alguns conhecem aí como chakras, né? E com um campo energético aqui, ó, tá? Os centros de força, quanto mais alinhados e maiores tiverem, quanto maiores eles tiverem, melhor. Porque dessa forma vai possibilitar que a entrada de energia no corpo da pessoa seja mais efetiva. Ó, só para fazer uma analogia, é como um plug encaixado numa tomada. Se estiver bem encaixado, a energia passa. Se não estiver encaixado, a energia não passa, simplesmente não passa. E é isso que acontece aqui com os nossos centros de força também, né? E nessa outra figura, que nós podemos ver esse contorno luminoso ao redor do corpo dessa pessoa, nós chamamos de campo energético. E nós acreditamos que tudo o que acontece na vida de uma pessoa está registrado aqui, tanto os impactos físicos, como mentais e emocionais. E hoje nós temos frequências de som do Ema Sound que impulsionam tanto o alinhamento dos centros de força e a expansão deles, né? Bem como a limpeza desse campo energético. Só para vocês terem uma ideia de como nós cuidamos aqui de cachorros e gatos. Eles também podem receber o Ema Sound e geralmente eles ficam bem comportados enquanto recebem as frequências. Olha só um exemplo aqui, ó. Parece que eles sentem que isso faz bem para eles e eles ficam bem quietinhos. Muito legal, né? Bom, vamos lá. Depois de apresentar o Ema Sound para vocês, queria mostrar rapidamente o BioWell. O BioWell, ele é um equipamento russo criado pelo professor Korotkov e a sua equipe. E esse aparelho consegue medir os níveis de energia do ser humano através de fotos dos 10 dedos das mãos de uma pessoa. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram fazer uma correlação entre as áreas de cada dedo com os diferentes órgãos e sistemas do corpo, através dos meridianos de acupuntura. Os meridianos são os canais de energia do corpo, né? E também levar em consideração os princípios da medicina chinesa. Esse procedimento também não é invasivo e é bem simples, para falar a verdade. O dedo, né, a pessoa coloca o dedo aqui em contato com uma lâmina de vidro aqui dentro, né? Ocorre uma pequena e rápida descarga elétrica, o dedo reage a esse estímulo
e através da quantidade de luz emitida por aquela determinada área do dedo, o equipamento captura essa imagem e o software do BOL faz a análise e nos mostra, através de dados, gráficos e tabelas, como aquela pessoa está em termos de energia nos seus vários sistemas. O BOL, só para vocês terem uma ideia aí, ele tem sido verificado na Rússia durante uns 18 anos de experiência clínica, já realizada por centenas de doutores e com milhares de clientes. Então, o que nós fizemos no Instituto Biocymetics? Nós juntamos os dois, juntamos o BOL da Rússia, para saber como o cliente está em termos de energia, junto com a terapia japonesa, o Emasound, para podermos endereçar o que o cliente nos informa como queixa e como que vemos nos dados e gráficos do BOL. Nos próximos slides eu vou mostrar para você um exemplo real, né? Vou mostrar uma coleta do BOL imediatamente antes, a aplicação do Emasound e a coleta do BOL imediatamente depois. Mas antes disso, vamos verificar juntos essas notas importantes. O Emasound e o BOL não são tratamentos médicos e nem equipamentos médicos. Portanto, não substituem tratamentos médicos e ou recomendações de profissionais da área de saúde. Elas são tecnologias usadas para reequilíbrio de energia e realinhamento vibracional, bem como a leitura energética. O cliente deve avisar o terapeuta antes de iniciar qualquer atendimento, caso faça parte de algum dos seguintes grupos: gravidez, período menstrual, cirurgia bariátrica, uso de marca-passo, pinos, placas, metais, próteses, implantes, objetos estranhos no corpo, transtornos psiquiátricos, doenças incuráveis ou graves. Não é que nós não podemos aplicar o Emasound ou tirar as fotos no BOL, mas é que nós temos alguns detalhes e alguns protocolos que nós temos que seguir caso a pessoa faça parte de algum desses grupos, tá bom? Vamos lá. O Emasound não deve ser aplicado durante o tratamento de quimioterapia ou radioterapia. O cliente sempre tem a oportunidade de esclarecer suas dúvidas relacionadas a esses processos antes de iniciá-los e sempre é informado de que o terapeuta não é um profissional da área de medicina e que, portanto, não diagnostica doenças, não faz tratamentos médicos e não prescreve medicamentos. O terapeuta trabalha a partir das informações recebidas do cliente, através da ficha de anamnese da conversa, né, sobre quais são as suas principais queixas. E mais aí um lembrete muito importante é que cada pessoa é única, tem suas crenças e afirmações internas. Cada pessoa tem uma história e uma bagagem que carrega. Cada pessoa tem uma velocidade para reagir a uma influência externa. E essa influência externa pode ser, por exemplo, o Emasound. Por esse motivo, nós não podemos prever datas e resultados, mas podemos dizer que cada vez mais ficamos fascinados em ver a capacidade de reequilíbrio energético e vibracional que todos nós temos. Tá bom? Então, a partir daí, quero compartilhar com vocês um caso, tá? Então, olha só que interessante. O BOL, depois que a gente tira a foto dos 10 dedos, o software consegue criar esses gráficos para a gente ver como é que está o campo energético da pessoa, né? Então, olha só, aqui nessa figura da esquerda, mostra como que essa pessoa estava no dia 22 de fevereiro de 2018, às 9h26 da manhã. Isso antes dela receber o Emasound, tá? Então, ó, como você pode ver, ó, tem várias falhas aqui, ó, né? E a medição de energia dela está em 52 joules, tá? Já essa figura aqui da direita, a gente pode ver que o campo energético dela, isso foi logo após ela receber o Emasound, ou seja, imediatamente depois, às 10h45, o campo energético dela já ficou sem falhas e está se apresentando de uma forma muito mais consistente, né? A energia subiu, então, ó, de 52 joules para 87, tá?
Essa outra medição do BOL também é muito interessante, porque ela nos dá ali a pressão emocional e a energia, tá? A escala da pressão emocional vai de 0 a 2, mostrando que ela está calma, de 2 a 3, mostrando que ela está num estado ótimo de pressão emocional, de 3 a 4, mostrando que ela está com um estado de ansiedade, de 4 a 6, estresse, de 6 a 8, está com a pressão emocional aumentada, e de 8 a 10 está com a pressão emocional alta. Em termos de energia, a escala vai de 0 a 20, mostrando que ela está com energia muito baixa, de 20 a 40, energia baixa, de 40 a 70, está com energia num nível ótimo, de 70 a 90, energia aumentada, e de 90 a 100, está com energia alta. Então, aqui ó, vocês podem ver que o gráfico mostra que essa barra laranja das 9h26 é a da coleta imediatamente antes, e a barra roxa das 10h45 é o imediatamente depois. Então, olha que interessante. Antes do Hemasound, a pessoa estava num estado de pressão emocional que estava numa escala de estresse. Imediatamente depois do Hemasound, ó, ela já foi aqui para o estado de ansiedade, bem no início, ó, 3,04, ó, quase chegando aqui, ó, beirando o estado ótimo, né? Vale lembrar que o Hemasound, na verdade, ele dá um impulso, né, para aquela pessoa. Então, se a gente medisse 1 hora depois, 2 horas depois, a gente ia ver esse gráfico aqui se comportando e tendenciando a caminhar para o ótimo, tá? Em termos de energia, ó, a leitura dela antes do Hemasound era 52,18, ou seja, ela já chegou aqui com estado de energia ótimo, mas olha o quanto aumentou aqui, ó, depois do Hemasound, foi para 87,51, tá bom? O BOL também nos dá uma outra informação muito importante, que é a energia de reserva, aqui ó, Energy Reserve, energia de reserva. Então, isso aqui, só para vocês entenderem o que é, dá para a gente fazer uma analogia com uma caixa d'água, né? Então, essa cliente chegou com uma reserva de energia a 14%. Então, vocês imaginam ali a caixa d'água tendo só 14% ali de reserva de água, no nosso caso aqui, reserva de energia, né? E imediatamente depois do Hemasound, a energia de reserva dela subiu para 100%. Então, olha só o aumento aí de energia de reserva após receber o Hemasound, tá? E aqui, ó, é um outro gráfico assim bem interessante que a gente consegue ver rapidamente, né? O quanto mudou e quanto subiu a energia aqui, ó. Lembrando novamente que o gráfico aqui, a barrinha laranja é o antes das 9h26 e a barra roxa é o depois, 10h45. Então, a energia do lado esquerdo dela subiu tudo isso, a energia olhando a pessoa de frente subiu tudo isso, e a energia do lado direito também subiu tudo isso, tá bom? Nós já temos centenas de casos coletados com BOL no antes e o depois do Hemasound, né? E é sempre muito, muito, muito gratificante presenciar e ver a capacidade de reequilíbrio vibracional e energético que todos nós temos, né? Ó, nesse último slide, nós compartilhamos com vocês alguns casos já tratados com o Hemasound. O mais lindo de ver, eu confesso para vocês, é que fazendo esse reequilíbrio energético e vibracional com o Hemasound, a inteligência dos corpos dessas pessoas conseguiram voltar ao estado inicial e ficaram bem melhores. As frequências de som do Hemasound só deram o impulso que precisava para que aquela pessoa pudesse fazer o caminho de volta para o seu estado original, ou seja, voltar para casa. Tá bom? Então aqui tem alguns exemplos de pessoas e alguns exemplos aqui com animais, tá? Bom, é isso aí. Muito obrigada então pela atenção. Nós do Instituto Biocymetics desejamos que você também faça esse caminho de volta para casa, né? E que você se lembre de quem você realmente é.